Olá, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, Allan Kardec coloca a parábola do mal rico para reforçar a ideia do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa parábola ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 a 31. Diz assim: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso ele está agora na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem. Como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Essa parábola ela é muito interessante porque ela mostra exatamente a questão da consciência livre e a consciência culpada. O rico, ele, enquanto esteve na vida, aqui encarnado, digamos, segundo o ensino da parábola de Jesus, ele vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente. Ele se tratava todos os dias. Ele estava centrado, apaixonado pela própria personalidade, se vestia como um rei e se alimentava, satisfazia todos os seus desejos. Esse era o objeto da vida dele, não é? O Lázaro, por outro lado, curiosamente, ele deitado à porta do rico, aguardando que pudesse obter algumas migalhas que sobrasse da mesa do rico. Ele disse assim, o Jesus explica assim, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham lamber as feridas. Jesus não fala que ele estava revoltado ou
em processo de fuga, tipo querer roubar alguma coisa, tirar para si, para satisfazer sua fome. Não, ele não estava nessa situação. Ele estimaria, certamente, ele está com fome. Está na frente da casa do rico, está lá no chão, né, sentado ali. Com as suas chagas, os cães iam lamber-lhe as feridas. Estava resignado, num estado de humildade diante da vida. Ao contrário do rico, ele estava ali autocentrado, pensando em si, né? Em satisfazer todos os seus anseios de vaidade, de orgulho, um egoísmo, enfim, não é? O fato por esta razão, como consequência, são dois estados de consciência diferentes. Um deles autocentrado, egoísta, fechado, como um casulo, que é o rico. Ele estava só pensando em seus interesses. O outro lado era o Lázaro. Ele estava ali resignado, vivendo as experiências que a vida lhe oferecia. Vidas de tormento, de sofrimento, desafios enormes. O rico teve a oportunidade de abrir o seu casulo e servir ao próximo. Não o fez, não é? Então, o Lázaro foi levado para o seio de Abraão. O que quer dizer? Abraão é o pai do povo hebreu, não é? É muito respeitado, uma referência de proteção, de paternidade para todo o judeu, digamos assim, não é? É a referência máxima de bondade e de acolhimento e sabedoria. Ou seja, é a consciência, não é? Então, quando Lázaro morreu, ele foi levado em comunhão com a consciência divina. Ele se sentiu bem ali no seu paraíso interior, sem culpas, sem auto-julgamentos depreciativos, porque ele não se revoltou contra os desígnios de Deus. Viveu as experiências com dignidade possível diante dos seus tormentos. Já o rico não. Ele estava prisioneiro do seu egoísmo. Contrário à lei de Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Veja como ele estava com problema, não é? Ele não amou o próximo como a si mesmo. Ele amava a si, na verdade, estava apaixonado por si mesmo, pelos prazeres da vida material. Este é o ponto, né? E ele volta para o mundo espiritual com a consciência culpada. Por isso, ele vai por sepulcro no inferno. Esse sepulcro está sepultado ali dentro daquele casulo de culpas e de remorsos e tudo mais, às vezes tentando uma fuga para cá, para lá. Mas ele está diante de sua consciência. E ele sabia, pois ele é um judeu. Ele conhecia a lei de Moisés, não é? E observa aqui, o comportamento do rico, nesse caso, ainda é aquela da pessoa encarnada. Ele diz assim: tem piedade de mim, diz ele a Abraão, manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo. Ou seja, ele se achava ainda superior ao Lázaro, porque o Lázaro podia ser mandado, um servidor. Olha a posição dele, ele não percebe isso. Manda-me Lázaro, ele está prisioneiro ainda do seu sentimento de superioridade diante do Lázaro, a quem ele desprezava ou ignorava, o que quer que seja. Estava ali à sua porta. Ele mantém a mesma postura íntima, não é? Aí, diz Abraão, meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Causa e efeito, né? Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós. Por que existe um grande abismo entre nós? Que ele fala ainda entre nós e vós, nós, quer dizer, Abraão e Lázaro.
e vós, quer dizer, o homem rico, né? De sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Não pode mesmo. Porque é um estado de consciência. O lugar que está Lázaro, o lugar que está o mal rico, é um lugar não físico exatamente, até pode ter como decorrência um ambiente físico, mas é resultante de um estado de consciência. Não pode uma pessoa como Lázaro, naquele estado de consciência, passar para um estado de consciência culpada. Não tem como. Assim como o mal rico, com estado de consciência culpada, passar para um estado de consciência livre. É impossível. Como diz Jesus ali, quando ele fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não pode. Não é uma questão de escolha, como diz ali, os que queiram passar daqui para ali não podem. Não é uma questão de querer, é uma questão de lei. É uma questão de frequência vibratória. Quando eu estou centrado nos sentidos da matéria física, deste mundo, dos desejos, dos sentidos físicos, do prazer, etc., eu estou numa baixa frequência. Quando eu estou num estado de resignação, de compartilhamento, do que quer que seja, eu estou numa alta frequência. É uma questão de sintonia, simples assim. Causa e efeito, né? E tem essa outra passagem que eu queria trazer também, é o seguinte, ele fala assim, então eu te suplico, pai Abraão, veja mesmo a postura do rico, que o mandes, mandar o Lázaro, tinha que mandar o Lázaro porque ele é inferior, na postura do rico, né? Mandes à casa de meu pai e tenho 5 irmãos a dar-lhe testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. A respeito desta questão de levar a libertação ou forçar o reino de Deus aos nossos entes queridos, não é? A gente tem muitas vezes esse anseio, né? Eu não vou, mas eu gostaria que minha filha, meu filho, etc., meus seres amados, alcançassem o reino de Deus. É uma determinação nossa. Não é uma determinação da pessoa. Este é o grande problema. E Emmanuel, neste livro aqui, Pão Nosso, né? Um livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ele diz aqui na lição 116, que trata deste tema, é uma pequena passagem desta parábola, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, em cima desta passagem, Emmanuel comenta, numa certa parte ele fala assim, a respeito de querer que os nossos entes queridos alcancem o reino dos céus, né? Olha só. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O exclusivismo. Eu quero os bens para os meus. Por que eu não quero para o Lázaro? Esta é a questão interessante. Porque eu ainda continuo fechado. No caso do mal rico, ele estava fechado em si como um casulo. Mas se eu incluo meus entes queridos, como eu tenho afinidade de amizade, de afeto, eu quero trazer para dentro do meu círculo fechado. A postura da pessoa permanece. Olha que interessante. Porque o amor ao próximo é a toda a humanidade, é abrir-se à comunhão com o próximo amor, comunhão com Deus, com toda a sua criação, não é? Ter comunhão com Deus é comungar com toda a criação, e não só com um círculo restrito, exclusivo, como é o caso que o mal rico pedia. Não, vai lá, ajuda meus irmãos lá, né? Então veja que ele continua mais para frente, Emmanuel fala assim, o grande problema não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas.
Isto é fundamental. Cada pessoa vai ter que construir, desejar o bem. Ele tem que desejar alcançar onde está Lázaro. Não é criar artificialmente, através de terceiro, etc., que você galgue a uma posição mais elevada de estado íntimo vibratório, ou aqueles do meu círculo íntimo que também alcance o reino dos céus, porque eu gostaria que fosse assim. Não, cada um está aqui na Terra para vivenciar a sua experiência e alcançar a sua liberação por conta própria. Não é? Quando André Luiz, no livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, ele conta que, após desencarnar, ele era um médico, uma pessoa de autoridade, uma pessoa respeitada aqui na Terra, e ele vai para o mundo espiritual mantendo a mesma postura, que as considerações humanas teriam que ser favoráveis a ele no mundo espiritual, como era aqui no mundo terreno. Só que lá ele se surpreende, ele vai para uma região de baixa frequência, região de sombras, onde existiam entidades grosseiras, agressivas, terríveis, ambiente sombrio. Ele não entendia aquilo, como assim? Né? E diziam que ele era um suicida, etc. Ele falou, não tem sentido isso, não é assim. Tanto ele se questionava por causa do orgulho, ele não se largava do orgulho. É como aqui o bom rico, aqui, o mal rico. Senhor, manda Lázaro. Ele não mudou a postura dele. Então, quando André Luiz descrevendo a sua posição, ele sofreu muito ali. Ele não entendia por que ele era desrespeitado, por que ele estava naquela região. Né? Até que depois de muito sofrer, onde a dor foi insuportável, as aflições, ele se queda em uma oração profunda, em um estado de humildade. É como se ele largasse aquele casulo e não mais o prendia, ele se entrega à mercê de Deus. Aí então, nesse estado de humildade, onde ele muda o estado íntimo dele, ele vê o mentor ao lado dele. Depois ele questiona, falou, mas o mentor diz a ele, eu estive todo o tempo ao teu lado, você que não me via. Porque estavam em frequência diferente. Por isso que ele diz aqui, quem está aqui não pode ir por ali, não pode mesmo. Como que Lázaro poderia mudar a postura dele de alta frequência, de um estado de humildade, não é? De reverência a Deus, mudar o seu estado íntimo para o estado íntimo do mal rico, e ao contrário, não tem como, não pode, não tem como, né? E há uma questão a considerar, como diz essa questão dos irmãos, que ele pede, leva lá para os meus irmãos. A conquista do reino dos céus, do reino de Deus, é intransferível. Ninguém pode caminhar isto para você. Jesus disse para nós, não para você, para nós, né? Jesus nos mostrou isto claramente, não é? Quando ele caminhou para o Gólgota, sozinho. Essa é a lição central para nós. A caminhada da libertação última, diante de todos os tormentos representados ali pela cruz e tudo mais, todo aquele momento de agonia, ele esteve sozinho. Esta é a mensagem. Aqui é o mesmo caso. É intransferível. Não adianta eu desejar que meus entes queridos, eles têm que querer e trabalhar pela sua própria libertação. Esta mensagem é extraordinária. Ela comporta outras análises, é muito profundo isso aqui, não é? Mas nós vamos deixar por apenas esses pequenos comentários acerca da parábola do mal rico. No próximo vídeo, nós prosseguiremos no estudo do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, analisando então com Kardec a parábola dos talentos. Até lá então, que Jesus nos ampare e fortaleça em nossa caminhada rumo ao reino de Deus.